Assim afirmou um sábio da antiguidade, o 3 vezes grandes, o pai da sabedoria, Hermes Trismegistus. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. E assim concluiu ou completou o sábio dos sábios, Jesus. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E assim também deu a sua contribuição quem o seguiu e mais contribuiu para a propagação da sua mensagem. Joana de Cusa, Clara de Assis, Juana Inês de la Cruz, Joana Angélica de Jesus, ou simplesmente Joana de Ângeles. O conhecimento nos liberta da ignorância e a vivência dele nos liberta do sofrimento. Quem amorosamente nos conduz até vocês, sabiamente nos conduz até vocês, é a Aline Gonçalves. E a vocês, net espectadores, empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos que são a causa do nosso existir. Em nome do Cristo, em nome de Deus, a gratidão a tudo e todos que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. E aí, como estão? Animados para a segunda aula das 6 aulas que vão versar sobre a saúde, sobre as patologias, principalmente o câncer, a partir da 4ª aula. Então respirem fundo, o piloto não sumiu, estamos na série Devassando o Incognoscível e no monismo de Pietro Baldi, Deus é a criação. Lembrando que somos células do corpo do Cristo, membros uns dos outros, expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam, conscientes de que um só corpo acolhe um número incontável de almas, como é o corpo ciclópico do Cristo, o planeta Terra, conduzido por uma só consciência, que é o Cristo, cujo Jesus que conhecemos é uma fração, um emissário do. E assim somos nós. Estamos um pequeno Jesus, que é a fração, que veio do Cristo, que é a nossa consciência total. A voz que Pietro Baldi fala é a voz de Deus em todas as coisas, desde a mais ínfima consciência à mais elevada potestade. Estamos na 19ª parte, orientações terapêuticas e patogênese do câncer. Então é a visão de Pietro Baldi, depois mostraremos também a visão de Ramatiz a respeito desse tema. Vamos, nesta segunda parte, começar por uma errata. Eu falei a palavra
regressiva foi traído pelas minhas instâncias mnemônicas e a palavra, na realidade, era repressiva. Embora quando alguém age repressivamente, está regredindo no conhecimento. Não deixa de ser verdade. E o enredo era esse, uma tela antes e uma depois. Então, quanto mais se eleva alguém em conhecimento, mais deixa a ciência de ser imposição pelo domínio e se torna adesão. Adesão aqui, adesão ao mecanismo natural da cura, em obediência a uma sabedoria que já está atuando a vida desde a sua concepção, ou desde remotas eras, ou de toda a eternidade. No campo médico, leva essa psicologia a uma terapêutica repressiva que emperra, trava, trunca, paralisa o mecanismo natural da cura. Enquanto a medicina deveria ser somente a arte que imita a natureza, que secunda, que valoriza, que repete, que promove os processos curativos dessa natureza. Ciente de que esta terapêutica natural, no doente, age seguindo um programa próprio, que é conservativo, de preservação da vida, compensativo do que foi descompensado, que o médico deveria respeitar e ajudar, e não desrespeitar e paralisar, e com isso complicando a si e a vida do paciente. Aparentemente, nesta frase, vemos que poderia ter sido escrito diferente. Então, quanto mais alguém se eleva, e não é isso, faz uma diferença imensa. Quanto mais eu elevo alguém, dou a esse alguém um conhecimento, mais ele percebe que a ciência não é de imposição. Então muda bastante, que eu ia até mudar aqui achando que eu é que estava certo e não é. Então quanto mais, como mestres, como professores, elevamos alguém no conhecimento, mais ele vai perceber que a ciência não é de imposição. Pelo domínio, querendo matar para preservar a vida, ao invés de ajudar num processo de adesão ao mecanismo natural da vida, de obediência a uma sabedoria que já existe de toda a eternidade, que é a luz incriada, o Supremo Arquiteto, e que eu deveria, como médico, levar essa psicologia, essa terapêutica, não como um mecanismo de repressão. Então, se houve uma descompensação e a pessoa, num processo de acúmulo e agora de saturação, eu preciso ajudar a restabelecer a harmonia do ser e não repreender o efeito, a finalização para o equilíbrio. Então, a medicina deveria ser a arte que imita a natureza. É o caso da medicina chinesa e vários outros segmentos, que secunda, que repete, que reprisa o que a natureza está fazendo. E ainda contribuir para a promoção desses processos curativos da natureza. Ajudar a promovê-los, a multiplicar as possibilidades, sim, não repreendê-los. E esta terapêutica natural, no doente, age seguindo um programa próprio, do próprio doente como ser imortal e das leis perante a sua própria consciência, que quer conservar a sua vida. A vida no sentido amplo do termo. Morte e renascimento é um processo natural.
E nós estamos falando da vida do ser imortal. Fazer um processo de compensação ao que está descompensado, e o médico deveria respeitar e ajudar, e não complicar e gerar novas doenças, como nós vamos ver na sequência. Isso feito, a breve apresentação do que falamos no final da outra aula. A saúde não se conquista com o produto farmacêutico, mas com um regime são de vida, fornecido pela compreensão de suas leis, as leis que regem a vida, e a obediência a elas. Então, a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de alimentação artificialíssima, disse-nos Emmanuel, na obra Emmanuel, na lição, no capítulo Medicina Espiritual. Devemos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural, que está na natureza, e também em nossa própria personalidade, nosso próprio ser, que somos também natureza. Então, a saúde não se conquista com produto farmacêutico. Isso é repressão e regressão no sentido de conhecimento. Ao invés de avançarmos conforme os ditames das leis que regem a vida na natureza, nós estamos regredindo, querendo agredir a vida e a natureza também. Mas um regime são de vida, conforme o quê? Foi fornecido pela compreensão das leis que regem a vida, leis de harmonia e de equilíbrio, e agora obedecer essas leis para que nós possamos restabelecer a saúde, ou se estamos saudáveis, fazer a prevenção e não adoecer. Então, a saúde é um estado de equilíbrio que só pode ser conquistado pelo esforço do autodomínio para manter-nos disciplinados na ordem, tanto espiritual quanto material. Então, a saúde é sempre sinônimo de harmonia, de equilíbrio. Então, é um estado de equilíbrio, de harmonia, segundo as leis, que só pode ser conquistado pelo esforço do autodomínio. Quem está no comando? O corpo, a matéria, os elementos mais primários, ou sou eu, a consciência, que conhecendo as leis de equilíbrio e de harmonia, as leis morais e espirituais, vou impor nesse sentido o restabelecimento da ordem, porque nós estamos obedecendo uma ordem, com disciplina, tanto na parte espiritual, moral, psíquico, emocional, perispiritual e física. E nós já trazemos isso em nossa consciência. Caso não encontremos em nós, a nossa mente tem autoridade, autorização, conforme Miramês, e colocamos em nosso segundo livro, para buscar em outras mentes, em outras referências, em outras instâncias, aquilo que não encontramos em nós, para permanecermos ou restabelecer o equilíbrio, a ordem, a harmonia. Após essa visão panorâmica, que foi a aula passada, entremos nas minúcias da questão. Vamos entrando um pouquinho mais na toca do coelho. Procuremos compreender como, não obstante isso tudo que foi mostrado, saiba a vida triunfar de tudo, dessas terapêuticas repressivas, violentas, agressivas, em desarmonia, em desalinho com as próprias leis que regem a vida. Então não esqueça que a vida vai triunfar. Triunfar por quê? Foi agredido pela quimioterapia, pela radioterapia, por antibióticos potentes que mataram a vida. E apesar de tudo isso, a natureza, dependendo do autodomínio do ser, vai triunfar apesar de tudo isso, de todas as agressões, e recompor o equilíbrio e processar o que nós chamamos
de restabelecimento da ordem, da saúde e da cura pela transformação do ser. Se assim não fora, já de há muito teria desaparecido a humanidade. Então, se não fosse esse mecanismo, esse esforço extremo da natureza, de suas leis, recobrar as agressões desse tratamento que não era o do pai da medicina, de Hipócrates, que seu alimento seja seu medicamento. E que alimento ele falava? Os alimentos naturais, criados pela natureza, por Deus. Os que não vêm embalados, o que precisa descascar se for o caso, o mais natural possível. Por isso Emmanuel fala, uma alimentação naturalíssima, sem as agressões humanas, visando apenas a parte monetária e esquecendo do equilíbrio da harmonia. Então, se assim não fosse, numa simples peste, em algo que foi provocado pela situação agressiva de alimentos, de medicamentos, de várias situações, ou até de um processo de evolução da própria vida, de saturação, e se assim não fora, a vida já tinha sido extinta há muito tempo, se dependermos da parafernália que nós pensamos que contribuem para a cura e, na realidade, nós vamos ver que não estão contribuindo, pelo contrário, estão gerando novas doenças. Tome água, tome ar, respire fundo. E vamos adiante. Acredita-se, em geral, que as doenças chegam por acaso, quando o capricho de alguns micróbios patogênicos os faça agredir e instalar-se em nosso organismo. Mas não é assim. Em muitos casos, só entram os micróbios quando há uma porta aberta e um convite que os instigue a entrar. André Luiz, Missionários da Luz. Quando fala-se da mais terrível enfermidade, a parasitose espiritual ou obsessão, que tem o seu código lá nos tratados acadêmicos, o seu CID. Então nós vamos perceber ele perguntando: é uma mente perturbada perturbando a nossa mente? Não. É a nossa mente perturbada atraindo outra de igual teor. Então acredita-se em geral que as doenças chegam por acaso. Então eu estou aqui numa boa, estou em equilíbrio e harmonia e chega alguém e me assalta. Arromba a porta do meu psiquismo e entra. Quando o capricho de alguns micróbios patogênicos, que eles podem causar, se for o caso, os faça agredir. Então, por um capricho deles, desses micróbios patogênicos, os faça tornar-se agressivos e instalar-se em nosso organismo, como se fosse por um capricho deles que os instiga a fazer isso. Mas não é assim, conforme as leis naturais. Então, em muitos casos, ou posso afirmar em todos os casos, só entram os micróbios quando há uma porta aberta, quer seja no pensar, sentir, falar ou agir, na parte espiritual, moral, psíquica, emocional e física. E não apenas a porta aberta, e um convite que os instigue a entrar. A mentira, a maldade, a maledicência, várias situações morais e vários mecanismos psíquico-emocionais e físicos, pela uma alimentação que não é natural, agredindo ou criando a ambiência para que isso aconteça.
não é só o micróbio, então, que é o inimigo, mas também nosso estado orgânico é a causa de nossas doenças. E eu posso afirmar, hoje Pietro Baldi afirmaria, o micróbio nunca é inimigo. Ele faz parte da natureza e nós vamos ver isso nas sequências. Então não é só o micróbio, então, que é inimigo. Ele vai encontrar a porta aberta. Aparentemente é o inimigo que assaltou. Mas também o estado, e sempre é o estado orgânico. Estado orgânico que Claude Bernard, que nasceu em 1813, já sabia. E quem nasceu em 1816, Anthony Béchamp, já sabia que é nós que criamos esse estado orgânico perturbado. E além de criá-lo, criamos esses micróbios patogênicos para agredir-nos. Nós que fazemos isso. E não foi quem nasceu em 1818, Louis Pasteur, percebeu. Ele falou que eram esses micróbios os responsáveis pelas enfermidades. E passou a vida toda criando antibióticos, vacinas e vários mecanismos para matá-los. E os dois, Claude Bernard e Anthony Béchamp, falou que isso não era verdade. E no leito de morte, Pasteur, ou Louis Pasteur, reconheceu que ele estava equivocado. Bernard e Anthony Béchamp estavam corretos. Então, esse ambiente, estando em harmonia, em equilíbrio, não há doenças. E se há, saram. A lei é que cada um traga em si mesmo a causa das próprias enfermidades. É que muitas vezes a doença atrai o micróbio e não o micróbio forma a doença. Ele porque está sendo generoso em todas as vezes, né? Muitas vezes. Basta ver o que ele disse até aqui. Então a lei é que cada um traga em si a causa das próprias enfermidades. O desequilíbrio, o desrespeito às leis, a descompensação do seu próprio psiquismo. É que em todas as vezes, né, muitas vezes, a doença atrai o micróbio, como André Luiz falou, é a nossa mente perturbada que atrai a outra. Ou Kardec, as nossas más tendências são pior do que os obsessores, são elas que os atraem. Então é que muitas vezes a doença atrai o micróbio, nós criamos a ambiência para atraí-lo ou ativá-lo. E não o micróbio forma a doença. Então esse nunca forma. Ramatiz fala, o nosso corpo é feito de vírus, ultravírus, micróbios, vermes, bactérias. E eles foram criados para a preservação, para o equilíbrio da própria vida e não para adoecer. A doença é quando ele se revolta contra o ambiente perturbado. Então o micróbio lá está, já está na nossa constituição, ou nós podemos estar criando, sem dúvida. Porque onde existe matéria orgânica desvitalizada e em dissolução, ele não pode faltar, porque é da lei que ele vem desmontar, desintegrar, eliminar o que está desvitalizado. E desvitalizado pelo pensamento em desalinho, pela emoção desgovernada, por alimentos indevidos, pela palavra mal colocada, pela atitude em dissonância com as leis de harmonia, de equilíbrio. Então o micróbio lá está no nosso psiquismo ou na natureza. Sem dúvida, ele está lá. E conforme acontece a situação, porque onde existe matéria orgânica, quer seja no reino vegetal ou no animal, e ela esteja desvitalizada, em dissolução, em decomposição, ele não pode faltar, ele só vem fazer a finalização do processo. Mas lá não se encontra ele para agredir com seu poder homicida.
mas para cumprir sua função benéfica, de ordem, que entra no quadro do desenvolvimento e da solução da doença. Então perceba a beleza dessas informações, a maestria desse mestre. Lá na natureza ou em nosso próprio universo, não se encontra ele, o micróbio, e aqui o micróbio, os micro-organismos em geral, para agredir com seu poder homicida, como se ele fosse um assassino contumaz. Mas para cumprir a sua função benéfica, que é de desintegrar os elementos que estão desvitalizados, que estão adoecendo o próprio corpo. E ele tem a função de ordenar esses elementos. Na natureza, no reino vegetal, ele vai decompor para que o próprio reino vegetal reabsorva, reintegre os elementos em decomposição como nutrientes e descarte aqueles que não condiz com a realidade daquele momento. Então, que entra no quadro do desenvolvimento e da solução da doença, que é o exaurir dessas forças em desalinho, em desequilíbrio, com o processo espiritual, moral, psicobiofísico de nossa realidade. Os micróbios são muitas vezes o efeito. Então, os micróbios são muitas vezes efeito e não a causa da doença. São o ponto de chegada e não o ponto de partida dela. Então, os micróbios estão vindo para fazer um processo de finalização. Então, os micróbios são muitas vezes o efeito. Então, chegou para finalizar o que já está em desequilíbrio. E não a causa, não foi eles que causaram a enfermidade. Eles são o ponto de chegada do processo de finalização e não de partida, que deu origem à própria enfermidade. Então, micróbios, vermes, bactérias, vírus, ultravírus, esses seres foram criados pela natureza para equilibrar os organismos e não para agredi-los. Há aqui um erro de perspectiva psicológica da ciência e da medicina no geral. Não existem na natureza antagonismos, mas integrações. Então, na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Morte e renascimento é um processo natural. Morrer nessa forma para renascer em outra. Tudo morre para renascer, para se renovar. Então há aqui um erro de perspectiva psicológica. Então alguém não está entendendo o enredo. Não existe na natureza antagonismos, mas integrações. Então, se num processo de anamnese, onde nós queremos fazer o que chamamos de prevenção, a profilaxia, percebemos a visita de uma bactéria, de um vírus, um processo inflamatório, nós temos que dar condição de equilíbrio ao paciente. O equilíbrio espiritual, moral, psíquico-emocional, cuidar da sua alimentação para que o organismo dê conta do recado e não agredi-lo nessa terapêutica repressiva que vai paralisar, como num processo febril, a ação da natureza no próprio organismo, que é a sua defesa. E quando fala não há antagonismo, então ninguém agredindo ninguém. Se é um processo de decomposição, é para que haja integração dos elementos que estão sendo decompostos. Os que estão aptos a participar do novo contexto são integrados nesse novo contexto, quer seja vegetal ou animal, e os que são tóxicos são descartados ou eliminados daquele contexto para passar por processo de reorganização e mais tarde poder retornar ao proscênio.
A doença, em geral, está na constituição do indivíduo. Suas raízes mergulham no terreno orgânico do sujeito. Mais uma vez lembrando que as doenças, ou a doença, e não existe na realidade doenças ou doença, existe doentes. Mas aqui em tese a doença em geral está na constituição do indivíduo, no desequilíbrio, no desrespeito às leis. As leis de harmonia, as leis que regem a vida. Então, suas raízes, que Joana de Ângeles sempre fala que está no espírito, lá no seu âmago, mergulham no terreno orgânico do sujeito. É um processo de saturação. Então, está o desequilíbrio espiritual, falta de ética, equilíbrio moral, comportamento desajustado, desequilíbrio espiritual, moral, psíquico e emocional, e vai desaguar no físico. E agora torna-se a patogênese desintegrativa aqui no físico. Consertando dentro, fora, fica bem. O ponto de partida é o acumular-se de substâncias tóxicas, de matérias morbígenas, contra o qual esse acumular-se, quando elas atingem o limite de tolerância, esse acúmulo de substâncias tóxicas, reage à natureza orgânica por legítima defesa. E a doença explode por lei de conservação da própria vida. Aí entra em ação os micróbios, as bactérias, os seres de variada ordem que vai fazer o processo de restabelecer a ordem. Então, o ponto de partida é o acumular-se de substâncias tóxicas. Vamos lá. Como a pipoca de micro-ondas hoje, sorvete amanhã, refrigerante depois, e vai acumulando essas substâncias tóxicas. Um copo de refrigerante, só para extrair as toxinas dele, teríamos que tomar 32 copos de água alcalina ou alcalinizada. Não é qualquer água, não. Então isso vai acumulando. E não só isso. A fofoca, a maldade, a maledicência, a mentira, o lesar o outro, tudo isso são elementos tóxicos. Então, de matérias mórbidas, deletérias, agressivas, contra o qual esse acúmulo de substâncias tóxicas, quando elas atingem essas substâncias tóxicas, o limite de tolerância que o corpo não aguenta mais, ele vai morrer, vai entrar em convulsão. Aí há uma reação da natureza orgânica por legítima defesa, é lei que está no próprio indivíduo, é Deus que está no próprio indivíduo. E a doença explode por lei de conservação. E doença já é o início da cura. Medicina antroposófica. Então a doença já é o início da cura, já o processo de saturação chegou no limite. Agora vai entrar em decomposição o que está desvitalizado para que restabeleça a nova ordem. E aí se eu trago elementos nobres, não só o que como, o que bebo, o que penso, o que sinto, o que leio, etc., eu vou ajudando o organismo a curar-se mais rapidamente. Ela é, pois, uma crise protetora, a doença, um esforço curativo da natureza, necessário para restabelecer o equilíbrio fisiológico humoral. Então, a doença é uma crise protetora, um esforço curativo da natureza,
para reordenar o equilíbrio, para o eliminar, para desintegrar o que é tóxico. É necessária para restabelecer o equilíbrio fisiológico, o mecanismo, o funcionamento de todo o nosso universo psicobiofísico, moral e espiritual, que fisiologia é como funciona o ser, a anatomia do que o ser é constituído, fisiologia é o seu funcionamento. Só que aqui é os seus humores, como ele está pensando, como ele está sentindo, como ele está falando, como ele está vivendo. Então a sua parte de humor é a alegria de viver, é a gratidão pela vida, é a esperança de melhoras, ou queixas, lamentações, rebeldias, desobediência e assim por diante. Então tudo isso está acontecendo para chamá-lo a atenção que ele precisa mudar o seu comportamento na alimentação canalizada pelo sistema respiratório, digestório, circulatório ou pelo corpo biológico de forma geral, ou pelo mundo mental, psíquico, emocional, moral e espiritual, para que restabeleça a ordem e volte à normalidade. Essa reação, que é a enfermidade, tem a sua ação de ser, tem a sua razão de ser. Então essa reação tem a sua razão de ser, porque houve uma saturação de elementos tóxicos, um acúmulo que chegou no limite. Sua estrutura, como ela está acontecendo, seu ciclo, sua duração, seu individual tempo interior e sua solução. Então veja que projeto fantástico. Então essa reação do corpo, da natureza, da vida, tem a sua razão de ser. Ou faz isso, ou a criatura morre. Então ela tem a sua razão de ser, é preservação da vida. Sua estrutura psicobiofísica, moral e espiritual. Então a estrutura de reorganização, que são leis de equilíbrio, que vai recobrar o equilíbrio, e pode você imaginar também a sua estrutura mórbida. Seu ciclo, ela vai percorrer um ciclo de refazimento. A doença para o refazimento da saúde. Então ela vai ter um ciclo. E dentro desse ciclo tem uma duração. E essa duração depende do paciente, da sua colaboração, da sua contribuição. Normalmente se receita um anti-inflamatório por 7 dias, ou um antibiótico por 14 dias, por 28 dias, conhecendo a estrutura do elemento que se está querendo paralisar, o seu ciclo e a sua duração. Seu individual tempo interior. Agora, tem um tempo interior que vai depender do paciente, de nós. Ele tem um tempo interior das leis de harmonia e equilíbrio, e esse tempo pode ser acelerado ou atrasado. E sua solução. A solução vai depender do conhecimento que nos liberta da ignorância e da vivência do conhecimento que nos liberta do sofrimento. Então, relembrando, a reação da doença tem uma razão de ser. Ou ela acontece ou a pessoa morre de um mal súbito. Sua estrutura de reordenação e a estrutura do próprio desequilíbrio. Seu ciclo, o ciclo que vai percorrer-se para o processo de reorganização. A duração desse ciclo, que vai depender de cada indivíduo. Seu tempo individual e interior. Então, seu individual tempo interior. Cada um vai fazer isso acontecer. E a solução. Se eu quiser desapegar da doença, para que haja a cura, como Hipócrates já dizia-nos. A cura está em você, no seu interior. Quanto você está disposto a desapegar da doença, da estrutura, para poder sarar. E que seu alimento, elementos de harmonia do contexto,
seja seu medicamento, a ajuda externa para ajudar o organismo a recuperar-se. A natureza viva é, sem dúvida, inteligente e finalística, tendendo à própria conservação. Então, tudo que existe é vivo. Então, a natureza viva, todas as suas expressões, desde o mais ínfimo ser ao mais elevado astro. Então, a natureza viva é, sem dúvida, inteligente porque é governada pelo supremo arquiteto, a suprema sabedoria. É finalística. Ela está ali para finalizar um processo de desequilíbrio para a preservação da vida. Então ela entra com o seu processo de leis quando está algo desvitalizado para finalizar a situação perturbadora, tendendo à própria conservação, à preservação da própria vida. É natural, então, que em tais processos reativos realizem operações de acúmulos, de transformação, de eliminação de substâncias tóxicas, de detritos celulares, operações que só os micróbios podem realizar, porque é a eles que no terreno agrário, como no animal, está confiada a função desintegradora das substâncias desvitalizadas. Então vejamos. Então é natural, então, que em tais processos reativos realizem operações de acúmulos. Houve um limite de saturação. E aqui eu posso acumular também elementos de equilíbrio para restaurar a ordem. Mas houve um processo de acúmulo. O que nós vamos fazer com esses acúmulos? Nós vamos transformar o que foi acumulado e está colocando o corpo em risco. Então houve um acúmulo, agora a transformação dos elementos. O que foi possível transformar foi reintegrado no organismo. O que não foi, eliminação das substâncias tóxicas, quais? De detritos celulares, células desvitalizadas, em decomposição, em dissolução. E essas operações de desintegração das células para a reintegração quando se morre uma célula, os macrófagos fagocitam, comem aquela célula, viajam para o baço e no baço o próprio macrófago com a célula que ele fagocitou morrem, dissociam-se, porque ele só vive de 6 a 8 dias, o macrófago, ou as células de defesa. Agora o baço desintegra e vai fazer o processo de reintegração dos elementos nobres pela própria corrente sanguínea, porque o baço é responsável pelo volume sanguíneo, e voltando ao sangue, os elementos nobres são direcionados para as outras células, os tóxicos serão excretados pelo sistema sudoríparo, pelo sistema urinário e etc. Então, esses detritos celulares, operações que só os micróbios podem realizar, que vão desintegrar as bactérias, vírus e etc. Porque é a eles que cabe, no terreno agrário, no reino vegetal, como no reino animal, está confiada a função desintegradora dos elementos desvitalizados, das substâncias desvitalizadas. Então, a função desintegradora das substâncias desvitalizadas ou das substâncias tóxicas. São eles, então, atraídos como por uma chamada. Acorrem e realizam sua função auxiliar e integradora
pela solução do processo morboso. Então, são eles atraídos. Então, houve um processo de decomposição, de desvitalização, de desequilíbrio. Então, eles atendem como se fosse uma chamada, houve um sinal, eles acorrem, eles atendem e realizam a sua função auxiliar do organismo no processo de recuperação e integradora, a dissociação, a reintegração dos elementos que podem ser reaproveitados e a excreção dos tóxicos, a eliminação, pela solução do processo mórbido ou morboso, que é a doença, a enfermidade em si, ou o desequilíbrio. Assim como os micróbios do terreno se lançam sobre as matérias em decomposição para transformá-las e torná-las assimiláveis às plantas, assim também os micróbios que se acham inócuos, estão ali sem fazer mal algum em nós, à espera no ambiente, lá fora, na natureza, ou em nós, quase que sentindo a presa. Está havendo desequilíbrio, está sentindo que tem alguém que precisa ser devorado. Se lançam sobre as matérias em decomposição que se acumularam para transformá-las e eliminá-las. Então, assim como os micróbios no terreno, na natureza, reino vegetal, se lançam sobre as matérias em decomposição, pode imaginar todas as matérias em decomposição, em processo natural, para transformá-las e torná-las assimiláveis às plantas, para transformar, imagine o processo que nós chamamos de compostagem. E você coloca lá os micróbios, os vermes para fazer, como o caso das minhoquinhas, para fazer esse processo de transformação dos elementos orgânicos, a seleção dos elementos que vão ser reintegrados ou assimiláveis às plantas, e os outros que vão ser excretados para outras realidades. Então fazem isso em relação à natureza com as plantas, assim também os micróbios que se acham inócuos, estão ali, porque estão lá na natureza só esperando o momento de decomposição e estão em nós esperando o desequilíbrio. A espera no ambiente, lá fora, ou em nós, quase que sentindo a presa, sentindo que vai acontecer o momento de eles entrarem em ação. E se lançam sobre as matérias em decomposição, em nós ou fora de nós, que se acumularam para transformá-las e ser reaproveitadas, ou eliminar as que são tóxicas e não tem como reintegrá-las naquele momento. Então, não é o micróbio que atenta à vida celular, mas é a célula organizada que, desorganizando-se, decompondo-se e dissolvendo-se, permite ao micróbio viver e cumprir sua função cósmica proteolítica, que é de proteólise, que é de desintegração, de desassociação. Então, não é o micróbio que atenta à vida celular, não é ele que está perseguindo como inimigo para dilacerar as células. É o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa palavra e atitude que cria a força vitalizadora para a organização e manutenção da vida e, ao mesmo tempo, o energismo que gera e nutre a própria vida. Cessando de ser criado o elemento que gera e nutre, a célula começa a morrer de fome. Cessando o equilíbrio que organiza e mantém a vida, ela perde o seu governo e fica desgovernada. Então já é uma célula em decomposição, enferma,
chega o vírus, o que ele faz? Pede para multiplicar-se, ou a bactéria para desintegrá-la. E nesse momento, se dermos ao nosso sistema imunológico só o estímulo de gratidão, amor, alegria, esperança, apreço, já fortalece o sistema psico-neuro-endócrino imunológico em milhares de vezes. E alimentação saudável, boas leituras, boas músicas, todas as condições, nós vamos dar ao organismo os mecanismos de defesa para que esses micróbios possam fazer o seu trabalho. Do contrário, o vírus, no seu processo de multiplicação, nós chamamos de infecção. Então ele foi ativado, foi multiplicado, foi clonado. No processo de luta do corpo para expulsá-lo ou as bactérias que estão desintegrando o que está em decomposição, nós chamamos de inflamação. Está havendo o processo de dissociação, reintegração e excreção dos elementos tóxicos. Nesse momento, se ajudarmos o organismo, acelera-se o processo. Aquele tempo interior acelera-se. Ou do contrário, aquele ciclo, aquela duração pode prolongar-se e a doença ficar meses sem conta. Então, não é o micróbio que vai atentar à célula, não é isso. Mas é a célula organizada antes, pela harmonia, pelo equilíbrio, que agora desorganizando-se, está decompondo-se, dissolvendo-se, então ela permite agora o micróbio, seja o vírus, bactérias ou outros micro-organismos, viver. Ele estava ali no sentido inócuo, como se fosse hibernando, e cumprir sua função cósmica, que é a de desintegração, dissociação e reintegração dos elementos. Não há de funesto e mortal nas coisas. Nada há de funesto e imortal nas coisas da natureza. Então não existe nada. Morte, renascimento, tudo se transforma. Então a doença muitas vezes é uma experiência de salvação e a morte é a passagem a outra forma de vida. Então nada há de funesto, de mal ou mortal nas coisas da natureza. Tudo morre para renascer, para se renovar. A vida não cessa. As experiências que começam têm um tempo e finalização. Então a doença muitas vezes é uma experiência de salvação dos organismos, da própria vida. E a morte, que é o processo de decomposição e reintegração, é uma passagem de um estado de decomposição de um elemento e a reintegração para uma nova forma de vida. Então, morreu-se lá, vamos imaginar a madeira em decomposição, o próprio vegetal. Então, você podou uma árvore, você acumulou aqueles elementos, agora você vai levá-lo para a decomposição. Morreu aquela forma dos galhos, das folhas da árvore, e todo o produto da desintegração por esses elementos vai ser reintegrado em novas formas de vida, que é o que nós chamamos de adubo e os processos de nutrição dos novos vegetais. Então, as próprias doenças epidêmicas, como peste e cólera, são consequências da resposta do organismo às causas patogênicas. Se assim não fora, uma epidemia deveria perecer a totalidade. Então, numa epidemia, morreria todo mundo. Então, esse processo de morrer na forma uma coisa e reintegrar para outra, é o que falamos no nosso próprio corpo. As células enfermas, tecidos que estão sendo desintegrados e no baço a dissociação mais dinâmica e o processo de reintegração por intermédio da corrente sanguínea.
Então, as próprias doenças epidêmicas, como peste e cólera, são consequências da resposta do organismo às causas patogênicas, ao comportamento dos indivíduos naquele meio, o que está acontecendo. Então, se não houvesse essa resposta para haver a conservação, o reequilíbrio da própria vida, se assim não fosse, numa epidemia deveria perecer a totalidade. Como nós falamos, o caso da batatinha veio para um país distante, uma equipe, num navio, e trouxeram muitos alimentos. E além de todos eles, batatinha. E erraram a rota, acabou o alimento, só ficou a batatinha. Quando aportaram-se, a hora que acabou o alimento, teve que comer batatinha, no café da manhã, no almoço, na janta, só tinha batatinha. E eles só plantaram batatinha, porque não tinha mais nada para plantar, para multiplicar, para depois poder fazer a viagem de volta. E houve uma praga e matou a batatinha. E eles se esforçaram, porque eram cientistas, eram vários profissionais que vieram fazer experimentos, na área médica e etc., não conseguiram debelar a praga. E passaram-se os anos, a própria batatinha, a própria natureza, nos seus processos de reequilíbrio, a batatinha surgiu como se fosse a fênix das cinzas e está aí até hoje para contar a história. Então, esses processos de recuperação quando damos as condições. Só de não interferir, já estamos ajudando quando não sabemos o que fazer. Segue-se daí que o sistema de truncar, de reprimir os sintomas de uma doença aguda, como se fosse eles a causa, é uma repressão perigosa com resultados ilusórios. Como nós demos o caso de amígdalas de várias crianças e jovens, adolescentes, que seriam extirpadas e com a interferência e mostrando esses processos de equilíbrio da natureza, todas recuperaram. Processo de hemorroidas também. Da apendicite, aquela que não é explosiva, aquela que explode rapidamente, aquela mais branda, houve também a recuperação sem haver a cirurgia. Então, tudo que podemos fazer em auxílio à medicina que está indo na contramão e em auxílio direto aos equilíbrios ofertados pela própria natureza, façamos, sem cometer desatinos ou irresponsabilidades. Então, o que está ao nosso alcance, como processo de várias jovens que desejavam ser mães, com úteros repletos de miomas, adiando a cirurgia, houve a gestação, houve o nascimento, houve a cura do próprio útero, a desintegração dos próprios miomas por esse processo natural. Agora, se não sabe, não se arrisque a fazer o que não sabe, mas estude sobre a natureza e ajude-a a ajudá-los. Então, as doenças agudas são uma concentração de luta onde esta é necessária. Então, as doenças agudas, vamos imaginar o processo febril e outros, são uma concentração de luta do sistema imunológico, que é psico-neuroendócrino imunológico, onde esta luta é necessária, no sistema que está acontecendo a luta. Trata-se de movimentos calculados pela suprema sabedoria, pela natureza, pelo próprio ser espiritual, ou pelo princípio espiritual, que se devem desenvolver segundo um plano pré-estabelecido da própria vida dos elementos envolvidos.
Então, as doenças agudas são a concentração de luta, onde esta luta é necessária. Então, o processo que tivemos da infecção da vesícula, um processo de quase o extremo de um processo cancerígeno, que houve o restabelecimento da ordem pela obediência às leis de harmonia e de equilíbrio, e o processo foi restabelecendo gradativamente. Então, trata-se de movimentos calculados que nós fizemos de nossa parte para ajudar a natureza a nos ajudar, que se devem desenvolver segundo um plano pré-estabelecido, que foi de desinfeccionar a vesícula. Por que ela infecciona? Ela acumula tóxicos, lixos tóxicos, originários do fígado. O que é que faz esse processo acontecer? Mágoas, ressentimentos, agressões verbais, vários processos em desalinho, em desarmonia, assim como a agressão dos rins por mágoas, também ressentimentos, etc. Ou o travar do pâncreas por essas impetuosidades, querer dominar a vida do outro e assim por diante. Então, recobrando esse equilíbrio conforme as diretrizes da natureza, cessada a causa, desaparece o efeito. Então, a satisfação de truncar uma doença prepara outra mais grave, porque a natureza não abandona a luta e acende noutro lugar, alhures, a necessária reação para a sua conservação. Então dá lá o antitérmico, sarou. Sarou coisa nenhuma. O desequilíbrio continua, nós paralisamos o sistema de defesa do organismo. Houve o anti-inflamatório, o antibiótico. Sarou. Sarou coisa nenhuma. Ninguém consegue matar um vírus, uma bactéria. Ele tem 3 cópias. É da lei, é da natureza. Mata-se a primeira, que é o equivalente ao físico. Mata-se a segunda, que é o equivalente ao modelo organizador do físico. Mas a consciência, ninguém mata. Ele ressurge, adaptando-se ao contexto e já avesso àquela medicação que foi dada antes. Não serve mais para enfrentar aquela mesma bactéria, aquele mesmo vírus. Então, a satisfação de truncar, de paralisar, de reprimir uma doença, sem contribuir com a natureza para que a cura de fato seja realizada pelo processo de desintegração e reintegração dos elementos e excreção dos tóxicos, então prepara outra doença mais grave, porque a natureza não abandona a luta, ela vai continuar pela luta de preservação da vida, porque o paciente continua enfermo, não houve a mudança. E o processo vai ascender, vai aparecer em outro lugar. A necessária reação para a sua conservação. Por isso, a reincidência do câncer, a metástase. Então, não houve a mudança no primeiro ensejo. Começou, o câncer é o estágio final de todo esse processo de doença e saturação. Então, não houve mais jeito. A pessoa não quer mudar de jeito nenhum, não quer restabelecer a ordem. Aí ele vem para esse processo de finalização, onde não mais o corpo vai obedecer o indivíduo. Essas células cancerígenas não obedecem mais o indivíduo que não quer mudança. Ele perdeu o equilíbrio do próprio corpo. E se ele não quiser recobrar e assumir a sua responsabilidade, as células cancerígenas vão dominar todo o organismo e eliminá-lo e devolver à natureza os elementos dissociados para a sua posterior reintegração e conservação da própria vida. Isto até que esse processo aqui, então essa satisfação de truncar é uma coisa, vai aparecer doença e a natureza não vai parar a luta para a sua conservação. Isso até que, exauridas as forças disponíveis, ela se relaxa. Então, foi até essa luta, até que foi exaurida as forças disponíveis.
Aí o indivíduo fala, sarou, e relaxa. Então ela relaxa, todo o processo relaxa. Relaxa, não houve mudança, achou que está tudo certo, volta a fazer as mesmas coisas e permite então o que vai acontecer? O advento da anarquia orgânica do câncer. Vou ler de carreirinha. Então, a satisfação de truncar uma doença com terapêuticas agressivas, de repressão ao invés de reordenação, prepara outra doença mais grave, porque a natureza não abandona a luta, vai continuar na luta pela preservação da vida e acende em outro lugar a necessária reação para a conservação. Vai mudando de lugares. E exaurida por esses vários processos. Isso até que exauridas as forças disponíveis para que esse processo se dê. Então ela se relaxa após isso acontecer e permite então o advento da anarquia orgânica do câncer, se não tivermos vigilantes para o processo de real transformação. E o câncer vem como último degrau nesse processo. Ou a pessoa muda, ou ele mata o corpo na sua totalidade. Se este vai crescendo, esse desequilíbrio, deriva isso também do sistema, e o próprio câncer, se esse vai crescendo, deriva isso também do sistema de obstacular o desenvolvimento das salutares reações morbosas. Então nós fomos truncando, reprimindo todos os processos de doença, ao invés de ajudar o indivíduo, o ser, a reequilibrar-se, por essas várias tentativas de paralisação da falsa cura, o sistema de criar os obstáculos e não ajuda para a recuperação, o desenvolvimento das salutares reações morbosas, vai acontecer o que nós chamamos de câncer. Então, vimos aqui, se não houve o total reequilíbrio, o câncer vem para fazê-lo, devolvendo os elementos à natureza, já que não queremos mudar, porque não vai mais nos obedecer, salvo se quisermos reaver o equilíbrio. E este câncer vai crescendo e deriva isso também do sistema desse crescimento do câncer, porque às vezes você faz a rádio e a quimio, o tumor aumenta, a situação fica mais complexa, e porque nós paralisamos o desenvolvimento das salutares reações morbosas, que era a desintegração dos elementos tóxicos para a reintegração no organismo dos menos tóxicos e a eliminação daquilo que mataria o organismo se ficasse. Então é perigoso atrapalhar os cálculos da natureza que se defende, eliminando os micróbios com os quais ela conta para o reequilíbrio. Paralisando-os, anula-se também um meio de defesa, que era da preservação da própria vida. Então é perigoso atrapalhar os cálculos da natureza que se defende. Eu deveria ajudar a natureza nas suas defesas. E o que eu estou fazendo é eliminar os micróbios, que é a defesa da própria natureza, com os quais ela conta para que haja o processo de reequilíbrio. O que eu estou fazendo é paralisando-os, e assim eu vou anular também o meio de defesa, de preservação da própria vida. Mas, além disso, esses processos que truncam o antibiótico, vamos supor que antibiótico, a quimioterapia, a radioterapia, ele é o chazinho, e os outros seriam algo mais potente. Então, o antibiótico é um tóxico para o organismo psicobiofísico, que paralisa todos os elementos químicos, físicos, histológicos, secretivos, nervosos e magnéticos
que a natureza havia mobilizado para a sua defesa. Veja um simples antibiótico que faz em nosso corpo. Quando descobrimos isso, nunca mais tomamos remédio. Então, além disso, o antibiótico é um tóxico para o organismo, tanto que paralisa todos os elementos químicos. Todos, não disse esse ou aquele, todos os elementos químicos. Então, imagina aí todos os elementos químicos, e não só químicos, os físicos também, e não só físicos, os histológicos, aqui já na área dos tecidos, que nós podemos dizer os elementos inorgânicos, aqui já elementos orgânicos, aqui já na área dos tecidos, aqui os secretivos, que vai fazer o processo de excreção, de desintegração, nervosos, que seria o governo da própria maquinaria biológica, e os magnéticos, que é o mecanismo de repulsão e atração dos elementos para a sua harmonia. E tudo isso a natureza preparou, mobilizou para a sua defesa. E um simples antibiótico paralisa tudo isso. Ela paralisa todos os elementos químicos, físicos, histológicos, secretivos, nervosos e magnéticos que a natureza havia mobilizado para a sua defesa. Aí vem alguém, joga uma bomba, sarou. Sarou coisa nenhuma, complicou a vida do paciente, que continua doente e pode não haver mais recursos para a sua própria cura. Desaparecem então os sintomas, sem dúvida. Eis o milagre que é a ilusão. O esforço vital de defesa foi anulado de um golpe. Fácil deserto. Então desaparecem então os sintomas. Tudo bem, falsa cura. Eis o milagre que é uma ilusão. O ser continua enfermo porque não mudou, não reequilibrou-se. O esforço vital de defesa da natureza, em nosso favor, foi anulado de um golpe. Reprimiu, paralisou, truncou. Fácil deserto, por quê? Foi bombas atômicas. Você viu o que fez um simples antibiótico. Paralisou todos os elementos químicos, físicos, histológicos, secretivos, nervosos e magnéticos. Então vira um deserto. Imagine você jogando um antibiótico no estômago. E imagina um vulcão e aquela larva vulcânica. O estômago fica mais ou menos daquele jeito depois que ela resfria e fica aquelas terras ou a matéria disforme ali. Então desaparecem então os sintomas, o milagre que é uma ilusão, o esforço vital de defesa foi anulado de um golpe, fácil deserto. Agora matou-se milhões e milhões de possibilidades de haver o reequilíbrio, a cura. Os humores tóxicos de que estava saturada a economia e contra os quais se armara a natureza, continua a poluí-la. E o doente permanecerá doente, porque houve uma falsa cura. Então, os humores tóxicos, porque agora ficou um deserto sem defesa, eles continuam perturbando a organização, e a natureza que tinha se armado continua poluída, e o doente permanece doente. Então, os humores tóxicos de que estava saturado a economia psicobiofísica, moral e espiritual, contra os quais a natureza se armara para defender-se, continua poluída dos elementos tóxicos, porque a pessoa não mudou, a situação não mudou, e o doente permanecerá doente. Questão de tempo para a doença surgir mais potente do que era antes, como fazem as bactérias, um vírus, quando nós fazemos isso. Quando damos condições para o sistema imune se fortalecer com suplementos alimentares, etc., e a mudança do indivíduo, ele fica mais resistente e supera. Ele, então, ao invés de recobrar-se,
revitalizar-se, fica fraco e cansado, porque ficou um deserto o seu psiquismo. E se a seguir, não obstante todas essas agressões, a natureza souber e tiver a força de acender uma reação de defesa, cairá o organismo num estado progressivamente distrástico, vai definhando, discrástico, vai definhando, que prepara as mais variadas síndromes degenerativas até a tragédia do câncer. Pode imaginar dentro dessas síndromes, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, fibromialgia, esclerose lateral amiotrófica. Então ele, ao invés de recobrar-se o enfermo, que houve a paralisação do efeito, ele fica fraco, ao invés de revitalizar-se e recobrar-se, já que não tem mais vírus, não tem mais bactérias, só que continua os elementos tóxicos do pensamento, da maldade, da mentira, da maledicência, etc., produzindo a coisa. E se a seguir, não obstante todas essas agressões, souber a natureza, se a natureza não tiver, se ele não ajudar a natureza a ajudá-lo, e tiver a força para reacender, revitalizar ou proceder a uma reação de defesa pelos processos de harmonia e de equilíbrio do indivíduo, cairá o organismo num estado progressivamente discrástico, vai definhando-se, que prepara as mais variadas síndromes degenerativas, normalmente a falência múltipla de órgãos, até a tragédia do câncer, que às vezes vem finalizar a situação. E a própria ciência às vezes não sabe nem o que é o câncer, porque não é o bacilo físico. E não é só porque eles classificaram uma manifestação X falando isso é câncer, que seja. Eu sei o que é um processo cancerígeno porque já passei por 16. E às vezes não tem nada a ver com os chamados tumores classificados como malignos ou até outros como benignos. Então esse processo cancerígeno existe no psíquico emocional. É ali que ele é mais grave. No físico foi apenas o efeito, a saturação, o exaurir daquelas forças. Mas ele está na maldade da mente de uma pessoa, na fofoca, na maledicência, em tudo que se faz. Então a pessoa já é tóxica por si mesma, pelo seu processo de vida que fora escolhido e está levando a efeito. É por isso que, com tantas descobertas, as estatísticas vão registrando aumento de doentes e não de doenças, porque as doenças na realidade não existem. Nós chamamos de doença o processo de reequilíbrio do doente. Então vai aumentando os doentes, é o que nós estamos vendo a cada dia. Se investisse R$1 em prevenção, em saneamento básico, em educação e etc., economizar-se-ia R$29 que eles investem em equipamentos, em hospitais, em laboratórios, etc, etc. R$1, isso é estatística que fora feita em termos reais. R$1 investido ou $1 investido em preservação, educação, alimentação saudável, etc., economizar-se-ia em saneamento básico, economizar-se-ia R$29, que é usada para combater os efeitos.
e não a solução da causa. Ou seja, investindo R$1 na solução da causa, economizar-se-ia R$29 na solução ou na ilusão de combater o efeito. Então é por isso que, com tantas descobertas, a medicina avança, as estatísticas vão registrando aumento de doentes. Na última pandemia, nós vimos isso acontecer. A fraude acontecer. E agora o aumento das doenças e dos doentes em números espantosos está acontecendo. Então, o princípio da caça ao micróbio não resolve. Observa-se apenas o fato de que ele se habitua e, circulando qual patrimônio comum a todos, requer, para ser debelado, para ser abrandado e debelado, uma dose sempre mais forte de substância com que o queríamos eliminar. Pensávamos que o micróbio era o inimigo, usa-se os potentes antibióticos, depois observa-se apenas que o fato de que ele se habitua àquele antibiótico e cria resistências e ressurge, circulando como um patrimônio comum a todos, porque ninguém mata a vida. E agora requer, para ser abrandado ou debelado, uma dose sempre mais forte da substância com que queríamos eliminar, seja do antibiótico, o elemento que está sendo usado para aquele processo. Ao invés de fortalecer as resistências para discipliná-lo, para que ele possa viver na mesma ambiência, em harmonia com o conjunto. Nós criamos a agressão e ele tornou-se um verdadeiro inimigo agora de fato. Seria indispensável maior respeito às leis da natureza, evitando intervenções violentas e diretas. Ela fez a torrente circulatória hermeticamente fechada, totalmente fechada, a fim de que as substâncias que são absorvidas pelo sangue sejam antes homogeneizadas pelos complexos fisiológicos do organismo a que pertence o sangue. Então vejamos. Então seria indispensável maior respeito às leis da natureza, evitando intervenções violentas diretas, mas sim ajudando a natureza a recobrar o equilíbrio, fortalecendo o indivíduo, harmonizando ou tratando o ser, e não apenas uma parte, tratando a causa e não apenas o efeito. Então ela fez a torrente circulatória, a natureza, totalmente fechada, a fim de que as substâncias que são absorvidas pelo sangue, está ali, imagine a decomposição aqui no baço, agora absorvidas pelo sangue, sejam antes de ser absorvidas pelas células que o sangue está levando, fiquem de forma harmônica. E quem vai fazer isso? Os complexos fisiológicos, o mecanismo de funcionamento do organismo a que pertence o sangue. Todo esse trabalho de absorção dos elementos e da reintegração, o que seria ideal e saudável para o corpo. E o sangue, esse circuito totalmente fechado, obedece o que pensamos, o que sentimos. Nós podemos
dizimar as possibilidades e desintegrar os elementos nobres, ou harmonizá-los, homogeneizá-los, para que o sangue possa trazer para as células o que realmente é nobre, o que vai ajudar o organismo a recuperar-se. E finalizando, é perigoso, por isso, o comuníssimo mecanismo muito comum, o uso de atentar à integridade do sistema circulatório mediante injeções endovenosas, que é um desastre. Pode imaginar a ferritina se você quiser. Você vai agredir violentamente seu organismo. Coma os elementos naturais que tem o que você quer naquela injeção. Aí você vai ajudar o organismo a recuperar. Então é perigoso, por isso, o comunismo, muito comum, uso de atentar à integridade do sistema circulatório mediante injeções endrovenosas. Normalmente, quando nós somos internados, tudo injetável. É mais terrível do que as drágeas que você toma, as pílulas, que também são terríveis, vocês sabem disso. Nada contra. Quem quiser continuar assim, seja assim. Estamos falando do mecanismo natural da vida, que é o nosso propósito, estudar a origem, a natureza e a destinação do ser. Feito isso, o que nos aguarda na próxima aula? Rapidamente, será a terceira parte, ainda um preparo. Penetremos ainda em maiores particularidades para nos aproximarmos da compreensão do caso específico do câncer. E aqui nós vamos entrar no processo encarnatório, como ocorre, para depois ir para a finalização. Esclarecemos acima estes pontos que nós já mostramos nas aulas anteriores. A natureza possui uma inteligência sua, que usa com finalidades defensivas e conservadoras. A doença, então, é um movimento curador, que faz parte dos seus equilíbrios. A doença não é devida só ao micróbio, mas, sobretudo, ao estado de vulnerabilidade do organismo. Se bem que a nossa seja a era microbiana, em que a medicina se apega ao conceito de infecção, os micróbios não são ferozes homicidas, mas colaboradores dos processos da vida. É a normalidade do tecido que precede a chegada e a fixação do micróbio. Então, é a anormalidade do tecido que precede, que essa anormalidade estará antes da chegada e da fixação do vírus, de modo que as formações microbianas se apresentam dependendo desse ambiente, quando é necessário desenvolver-se sua função proteolítica, que é de desintegração e purificação dos focos para que haja a verdadeira cura. E aí? Entenderam tudo? Fica o convite. Não tem que acreditar em nada disso se não quiser. Agora, nos apresente uma ideia melhor do que esta. Nós mudamos de ideia se esta trouxer maior equilíbrios, a cura real e maiores benefícios para o ser em sua totalidade. Gratidão a vocês, netespectadores, empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos, a Aline Gonçalves que nos conduz até vocês. Se ainda não adquiriu os nossos livros e também deseja nos convidar para palestras, seminários,
O nosso WhatsApp é 11 97444 0770. Entre em contato que faremos chegar até vocês os livros ou iremos até vocês pelos convites para palestrar. Não esqueçam que segunda-feira, às 20 horas, tem mais um episódio de Meditação à Luz do Dia, a sua terceira temporada, e o tema é Compromisso com a Verdade. E na quarta-feira, mais um episódio de Exemplo Não Nos Falta, da quinta temporada, é o programa de número 6, Reconhecer-se como Sal da Terra. E na próxima quinta-feira, dia 26, numa meditação guiada, o tema é Alegria de Viver. Faremos com muito amor para vocês. Ou já fizemos, que já foi gravado. E esse também está sendo gravado e você sabe. E no domingo, no próximo domingo, no Ensino Universal dos Espíritos, será o programa de número 273 e, ao mesmo tempo, a quarta aula, melhor, a terceira aula dessa série de 6 com Pietro Baldi da Orientações Terapêuticas e Patogênios do Câncer. As próximas lives de quinta-feira, além da minha, em outubro já, a doutora Mayra, dia 3 de outubro, e o Crispim Lúcio, dia 10 de outubro. Então, na sexta-feira, na próxima sexta-feira, às 20 horas, será exibida aqui no canal Despertar da Consciência a palestra Evangelho e Vivência, realizada na Federação Espírita de Piauí, em Teresina. E no sábado, às 10 da manhã, o segundo módulo da 12ª parte da série Além dos Horizontes com Miramês. E às 20 horas, mais uma palestra de lançamento do livro, realizada na Sociedade Espírita Casa do Caminho, de Patrocínio, Minas Gerais. Lei de Compensação. Embora no sábado passado foi o mesmo tema, vocês vão ver que são 2 palestras diferentes. Algumas coisas semelhantes, mas a maior parte das informações diferentes. Na terça-feira, às 20 horas, será exibido aqui em nosso canal o que acontece no canal Tempo de Despertar o Ser, que é estudado todos os domingos às 10 da manhã. Lá com a Adriana Rochas, o Marcelo, Dona Miriam, etc. E às 21 horas, programa Espiritismo e Vida é o canal, com Davi Ascenso. Começa-se uma nova série. Ele exibiu 25 programas que acontecem nos domingos, como esse que estamos falando para vocês, e agora vai começar de novo do zero, mais 25 e depois mais 25, e ele pretende exibi-los todos. E no nosso próximo encontro no Telegram é dia 5 de outubro, às 17h30, para estudarmos a primeira fase de impacto, que está na página 5, e complementando com as páginas 250 a 253, já estando na 251, rumando para 253. Gratidão infinita mais uma vez a Aline Gonçalves, a vocês, espectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, tudo e todos. Fique com a voz de nosso filho, Max, lá direto da Alemanha, com a sequência de nossa agenda para vocês. Abraços de luz e paz. Namastê.
Limeira, São Paulo. Data: terça-feira, dia 24 de setembro de 2024, às 19 horas. Local: Santuário Espiritual Ramatiz. Endereço: Rua Evaristo Olivato Filho, número 171, Jardim Caieira. Tema: Eu sou o que penso e vivo o que falo. Responsável: Sônia Regina Santos de Luca. Palestra de lançamento do livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Quando? Quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024, às 19h45. Onde? Santo André, São Paulo. Local: Associação Espírita Raio de Luz, Rua Maria Antonieta, número 97, Bangu. Tema: O amor é a alma da vida. Responsável: Maria Aparecida Saboleski. Santos, São Paulo. Sexta-feira, dia 27 de setembro, às 14 horas. Local: Casa do Caminho, Santos. Rua Silva Jardim, número 182, Vila Matias. Tema: Evangelho na Ação. Responsável: Josinete. Palestra. Quando? Dia 27 de setembro de 2024, às 19h30. Onde? Peruíbe, São Paulo. Local: Fraternidade Espírita Manto Azul. Endereço: Rua Alfredo Fernandes, número 243, Jardim Veneza. Tema: A alma em si só se nutre de amor. Responsável: Sueli Bramante. Palestra de lançamento do livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Quando? Dia 28 de setembro de 2024, às 15 horas. Onde? Santo André, São Paulo. Local: Centro Espírita Caminho para a Luz. Endereço: Rua das Goiabeiras, número 858, Bairro Jardim. Tema: Quem cura quem? Responsável: Marília Grilo. Palestra de lançamento do livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Quando? Sábado, dia 28 de setembro de 2024, às 19h30. Onde? Guarulhos, São Paulo. Local: Lar Espírita de Amor e Luz, Leal. Endereço: Rua Santa Lúcia, número 392, Jardim Paraíso. Tema: Fé, Razão e Intuição. Transmissão ao vivo pelo YouTube. Leal, Lar Espírita Amor e Luz. Responsável: Maria de Souza. Palestra. Quando? Segunda-feira, dia 30 de setembro, às 20 horas. Onde? São Paulo. Local: Casa do Caminho, Aruanda. Endereço: Rua Francisco de Souza Queiroz, número 432, Vila Rio Branco. Tema: Vendo a obra, vê-se Deus. Responsável: Gero Maita. Quando? Terça-feira, dia 1º de outubro de 2024, às 20 horas. Local: Grupo Fraternal Francisco de Assis. Endereço: Rua Augusto Venturini, número 5, Batistini. Tema: De Sal da Terra à Luz do Mundo. Responsável: Gilberto. Namastê.